certo? Vamos lá, seguir para frente, claro. Vamos lá. Próxima questão é a 4. Tá certo? E a 4 diz o seguinte: o dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro. Então ele precisa, tá certo, de um pistão, tá certo, de 68 milímetros de diâmetro. Pistão é a parte de um motor, né? Eu não entendo de motor, mas já ouvi falar disso aí. Para consertar um carro. Legal? Então ele precisa mais ou menos um diâmetro, aliás, um diâmetro de 68 milímetros. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetro iguais a 68,21 milímetros, 68,102 milímetros, 68,001 milímetros, 68,02 milímetros, 68,012 milímetros e bom, ele encontra esse, ou seja, 5 pistões com diâmetros totalmente diferentes ao dele. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tenha o diâmetro mais próximo do que precisa. Se ela adquirir um pistão com diâmetro próximo do que ele quer, aí vai dar certo. Então, nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Pronto. Então, o que é que você vai fazer? Então, isso aqui é a questão de localizar os números decimais na reta matemática. Certo? Você sabe que a reta matemática, aí vem o 0, aí o 1, aí vem o 2, aí vem o 3, aí vem o 4, 7, só. Aliás, o 2 negativo, o 3 negativo. É a reta matemática que todo mundo conhece. Por quê? Porque eu quero o número mais próximo de 68 milímetros. Eu quero o número mais próximo. Então, na realidade, isso aqui é uma comparação de números decimais. E nós estudamos quem é maior e quem é menor. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? A resolução vai ser o seguinte, ó. Pronto. Pistão de 68 milímetros. Os pistões que ele encontrou foi 68,21, 68,102, 68,001, 68,02 e 68,012. Ou seja, a parte inteira, veja que é igual em todos os pistões. Agora, qual é o número mais próximo de 68? Então vamos aqui, como eu fiz bem bonitinho aqui, ó, 68 milímetros ele está na reta. Se eu seguir a reta nessa direção, os números vão crescer. Então, os números eles vão aumentar se eu seguir a reta nessa direção. E se eu seguir a reta nessa direção, os números vão diminuir em relação a 68. Então, vamos lá. Qual é o pistão que ele vai escolher? É o número que está mais próximo de 68. Então, dessa lista aqui, é o número menor de todos, porque é o número que está mais próximo de 68. É o menor de todos. Legal? Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher o menor número aqui. Você vai escolher o menor. Por quê? Porque o número menor é o que está mais próximo de 68. Se ele for crescendo, ele vai se distanciar. Se ele for diminuindo, o menor é o que está mais próximo de 68. Então, o que é que você vai fazer? Aí você vai comparar. Você vai ver quem é maior e quem é menor. Tá certo? Para escolher o menor. Então, o que foi que nós estudamos na aula passada? O maior número decimal tem duas maneiras de se fazer. Ou seja, quando as partes inteiras forem diferentes, o menor é o que tiver a menor parte inteira. O maior é a que tiver a maior parte inteira. Agora, quando as partes inteiras forem iguais, então o que é que você vai fazer? Então você vai pegar cada um e igualar as casas decimais. Agora você tem que igualar as casas decimais para poder comparar. Então vamos lá. Veja que esse número tem 3 casas decimais, esse tem 3, esse tem 2, esse tem 3 e esse tem 2. Então eu vou escrever aqui todo número com 3 casas decimais. Então lá vai. Primeiro eu vou escrever 68. Então vai ficar 68. Aí eu acrescento um 0 para igualar. Tá certo? Aí agora 68
e 102. Aí agora 68 e 0,01. Aí agora 68, 0,2 e um 0. 68 e 12. Pronto. Igualando as casas decimais, o que é que vai acontecer? Como as partes inteiras são iguais, você não olha nem para as partes inteiras. Você vai olhar para as partes decimais. Então, quem é o maior número? É o que tiver a maior parte decimal. Quem é o menor? É a que tiver a menor parte decimal. Tá certo? Então, vamos lá. Quem é que tem a maior parte decimal? Então, vamos ver. 210, 102, 0,01, 0,20 e 0,12. Então, aqui eu tenho 210, aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 12. Tá certo? Então, o maior é esse aqui. Então, 210, tá certo? É o maior. Então, ou seja, 68,21 não pode ser. Então, isso aqui já está queimado. Agora, você vai e escolhe. Quem é o menor agora aqui? Então, isso aqui já está fora. Dei só um exemplo. Aí você vai, olha todo mundo. E quem é o menor de todos? Quem é o menor, olha. É isso aqui. Então, ou seja, 68,001 é o menor número de todos. Então, o número que se aproxima mais de 68 é esse aqui. Depois que eu comparei as casas decimais. Então, conclusão. A resposta é a letra E. Né? Mas eu fiz aqui todo bem direitinho, né? Para quando você for estudar, além desse comentário feito por mim, tá certo? Você vai perceber. Então, quando eu escrevi aqui, né? Seguindo o raciocínio aí, olha. 68,001 é o menor. Em segundo lugar, né? Que é maior do que 0,01 é o 68,012 e vai seguindo até o 68,210. Então, o número mais próximo, tá certo? É o 68,001. Então, conclusão. Alternativa é. Então, veja que é uma questão comparando números decimais. E você já sabe comparar. Lembre disso. Quando as partes inteiras são diferentes, a maior parte inteira é o maior número. A menor é o menor número. Quando as partes inteiras são iguais, você vai comparar os decimais. O que é que você faz? Para comparar os decimais, você iguala, né? Vou repetir de novo. Você iguala as casas decimais. Então, por exemplo, aqui no 0, iguala as casas decimais. Depois que você igualar as casas decimais, tá certo? Como eu igualei aqui, aí você vai comparar. E você esquece a vírgula. Aqui vai equivaler a 1, aqui a 12, aqui a 20, aqui a 102 e aqui a 210. De todos estes números, o menor é 1. Então, quem vai ganhar é o 68,001 como ganhar como resposta. Tá certo? Lembre disso. Tem outras questões do Enem envolvendo isso aqui. Vocês procurem e tentem resolver questões com comparação de números decimais, certo? Para não se perder no Enem. Ou seja, uma questão do Enem envolvendo que nós estudamos na sexta série, sétima série, aliás, sexta série, sétimo, oitavo e nono. O que nós estudamos no Fundamental 1. Tá certo? Aliás, no Fundamental, hoje chamamos Fundamental 2, que tem um segundo grau. Ou seja, se você tiver uma boa base, desde quinta série ao oitavo, que hoje mudou, é sexto ao nono, você vai se dar muito bem na prova do Enem. Legal? Lembre disso. Sempre eu estou dando conselho. Vamos à próxima questão. Tá certo? Essa próxima questão, certo? Eu vou resolver no próximo vídeo. Até mais, viu, pessoal?